Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre as minhas principais referências na fotografia brasileira e a galera pediu uma continuação com mais referências. Então vamos seguir com essa série sobre as minhas referências na fotografia e eu vou apresentar mais alguns fotógrafos e fotógrafas que eu admiro. Vocês vão perceber que também nesse vídeo só vai ter fotógrafos e fotógrafas brasileiros. Não que eu não admire o trabalho da galera lá de fora, pelo contrário, tem muito trabalho gringo que eu admiro muito. Alguns mais conhecidos, outros nem tanto, mas antes de partir para a indicação de fotógrafos de fora, eu acho que tem muita coisa boa por aqui e que a gente precisa evidenciar. E como no primeiro vídeo, vale a pena lembrar que, para mim, isso não é um ranking dos melhores fotógrafos, mas sim fotógrafos que eu admiro o trabalho e tenho como referência. Então não estão em ordem de melhor para pior ou ao contrário. Em alguns momentos da minha carreira eu sou mais inspirado por alguns fotógrafos, em trabalhos específicos, às vezes por outros. Então é difícil dizer que esse ou aquele eu gosto mais. Começando então por Tony Genérico, nascido no interior de Minas, ainda jovem se mudou para Nova York, trabalhando desde cedo em estúdios fotográficos, principalmente voltados à publicidade. Lá ele descobriu a técnica de splash, que veio com ele na bagagem, vamos dizer assim, quando ele voltou para o Brasil. Mas ele não se contentou em trazer apenas o que ele aprendeu lá. Sendo filho de artesão, além da paixão pela fotografia, ele sempre teve uma paixão pelas tractanas, os aparatos caseiros construídos artesanalmente para ampliar as possibilidades técnicas da fotografia. O Tony foi meu professor e orientador na especialização em fotografia, e lembro dos relatos dele sobre as dificuldades que ele teve para convencer as agências brasileiras sobre o potencial estético, comercial do splash. Hoje, quem vê os diversos clientes que já passaram pelas lentes dele não imagina quantas fotos de exemplo ele teve que produzir para conquistar os primeiros clientes aqui no Brasil. Por isso eu acho até muito legal, muito importante a gente conhecer ao máximo a história dos profissionais que a gente tem como referência. Tem muita gente que cria a ilusão de que pelo fato do cara ser referência hoje, tudo sempre foi fácil para ele. Ele sempre teve um monte de clientes. E a gente sabe que quase nunca é assim. Na época em que eu fiz a especialização em fotografia, o foco do meu trabalho estava na publicidade. E foi uma honra ter o Tony Genérico como professor e principalmente como orientador do meu projeto final. Inclusive, Tony, se por acaso você estiver assistindo esse vídeo aí, muito obrigado aí pelos teus ensinamentos, tanto técnicos quanto os da vida. O Tony foi um dos grandes responsáveis por me fazer enxergar a fotografia muito além de quando estamos com uma câmera na mão. Observar a fotografia no cotidiano e trazer o nosso cotidiano para a fotografia. Inclusive tem uma frase no livro dele chamado Splashes que ilustra muito bem como o cotidiano pode influenciar a nossa fotografia. Ele diz: "Foi brincando com a água da bica, jogando pedras em lagos, desviando enxurradas, chutando poças d'água e tantas outras diversões aquáticas que me tornei um especialista em splashes." Eu vou deixar algumas referências de trabalhos publicitários do Tony Genérico e também algumas imagens e projetos artísticos dele. Agora eu até percebi que teria muito mais coisa para falar sobre o trabalho dele, sobre ele em si, mas como o vídeo é sobre várias referências, eu vou parar por aqui. Se você quiser que eu faça um vídeo apenas sobre o Tony Genérico, já coloca aí nos comentários. Eu falei que a lista seria apenas de fotógrafos brasileiros e brasileiras, mas vale também aqueles que não nasceram no Brasil, mas fizeram do Brasil o berço da sua fotografia, né? E esse é o caso da Cláudia Andujar, nascida na Suíça em 1931, viveu entre a Romênia e a Hungria
e como a sua família paterna era de origem judaica, durante a Segunda Guerra ela teve que fugir para os Estados Unidos. Ela viveu lá até 1955, quando ela se mudou para o Brasil, onde a mãe dela já estava vivendo. Veio para cá para reencontrar a mãe e por aqui ela decidiu ficar. E foi no Brasil que a fotografia da Cláudia Andujá nasceu. Como ela não falava português, a fotografia era não só um instrumento de trabalho dela, mas também uma forma de contato com o nosso país. Durante a carreira, ela colaborou com revistas nacionais e internacionais como Life, Cláudia, Quatro Rodas, mas o trabalho que para mim é o mais intenso dela começou a ser desenvolvido em 1971, quando ela ganhou uma bolsa da Fundação Guggenheim. Nesse período, ela desenvolveu um importante trabalho junto aos povos Yanomami. Esse é daqueles trabalhos que, de tão intensos, ficam gravados no subconsciente. Eu posso provar, quer ver? Eu fiz essa foto em 2020, durante uma expedição à Amazônia com o MUNGA, um instituto que desenvolve projetos relacionados à educação em regiões distantes e isoladas do país, e onde eu também atuo como fotógrafo. Inclusive, se você achar interessante, eu posso falar um pouco mais sobre esse trabalho em outros vídeos. Comenta aí. Voltando à foto, eu fiz ela no início de 2020. A cena aconteceu naturalmente, não foi dirigida. Mas quando eu vi a cena, instintivamente eu fiz esse enquadramento e o clique. Enquanto eu trabalhava no roteiro desse vídeo, eu buscava algumas imagens para ilustrar ele. E olha a foto que eu achei. Eu já havia visto essa foto da Cláudia, mas ela não era uma foto presente na minha memória até eu rever ela. E quando eu revi, eu já lembrei dela e da foto que eu havia feito, ou de como ela me ajudou a fazer aquela foto. Isso é o bacana de criar um repertório visual, não para copiar, e sim para inspirar. Vez ou outra pode até acontecer de o referente ficar muito parecido com a referência, o que não vem a ser um problema, desde que o ato de copiar não seja, né, o objetivo. Porque aí todo o teu trabalho, a tua fotografia, na verdade, não vai ser tua. Voltando ao trabalho da Cláudia Andujá, ela completou 90 anos em junho de 2021 e o Instituto Moreira Salles produziu um vídeo muito bacana em homenagem a ela. Eu vou até deixar o link na descrição. Outra fotógrafa que é uma grande referência visual, estética e também de militância na e com a fotografia é a Nair Benedito. Ela nasceu em São Paulo em 1940 e começou a fotografar profissionalmente em 1972. A Nair sempre teve um olhar muito intenso para as classes minoritárias, para a cultura popular noturna e para o posicionamento das mulheres. Junto com outros 3 fotógrafos, o Juca Martins, Delfim Martins e o Ricardo Malta, ela fundou uma das primeiras agências de fotojornalismo do Brasil, a F4. O olhar dela para as mulheres se destacou tanto que em 1988 ela foi convidada pela Unicef para fazer um trabalho sobre a situação das mulheres na América Latina. Se você ainda não conhece o trabalho dela, eu recomendo muito. Fora do Brasil, o trabalho da Nair é muito valorizado, tanto que ela possui trabalhos no acervo do MoMA em Nova York e no Smithsonian em Washington. Não que aqui no Brasil ela também não seja valorizada, mas eu acho que aqui ela é bastante valorizada pelas instituições culturais. Ainda falta aí um reconhecimento popular e dos próprios fotógrafos sobre o trabalho dela. E não apenas o trabalho por trás das câmeras, mas também o trabalho de valorização da fotografia e da cultura, do cenário brasileiro. Quer ver? Você já ouviu falar da N Imagens? A N Imagens é um banco de imagens brasileiro que apresenta temas como artesanato, festas populares, grafite, habitação, transporte e vários outros temas que enfatizam a nossa cultura. E esse banco de imagens foi fundado por ela em 1991. Segundo o site da N Imagens, hoje eles contam com um acervo de aproximadamente 300 mil imagens. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo também para você conhecer. E também vou deixar um link para uma entrevista dela publicada na revista Zoom sobre mulheres e fotografia. Confere aí um pouco do trabalho dela e depois, por favor, vai lá pesquisar mais porque tem muita coisa interessante.
próximo fotógrafo que eu vou apresentar, também posso dizer que tenho a honra de conhecê-lo pessoalmente e já compartilhamos aí algumas conversas, cafés e saídas fotográficas nas vindas dele até Joinville. É o gaúcho Tadeu Villani, nascido em Santo Ângelo, na região das Missões. O Tadeu Villani desenvolve o que com certeza é um dos trabalhos mais profundos, tanto em quantidade quanto em qualidade, intensidade, sobre a cultura gaúcha. Grande parte do desenvolvimento fotográfico dele se deu como fotojornalista, trabalhando por anos para o jornal Zero Hora de Porto Alegre. Mas como ele mesmo conta, o cinema também teve uma grande influência na sua construção imagética. Isso porque um tio dele era projecionista em um cinema perto da casa dele e era comum e frequente ele assistir os filmes de graça e até mesmo da sala de projeção. E os filmes que mais marcaram a infância dele foram os do neorrealismo italiano. Eu admiro demais os retratos que ele produz. É possível sentir a afinidade, a proximidade dele com o retratado. E como eu já tive a oportunidade de fotografar com ele, eu posso dizer que grande parte dessa proximidade se dá pela maneira educada, cordial e pela simpatia com a qual ele se aproxima de quem ele quer fotografar. É muito bacana ver como essa relação resulta em retratos tão intensos. Importante dizer também que o Tadeu não tem apenas trabalhos sobre a cultura gaúcha. Outros trabalhos que eu admiro muito são o Tascolho, um trabalho em parceria com Orlando Azevedo e o Milton Osteto sobre descendentes açorianos que vivem no litoral sul do Brasil, e também o Eu Sou Fidel, esse também produzido em parceria, dessa vez com o Leandro Taques e o Gibran Mendes, no qual eles retrataram a jornada do corpo de Fidel Castro por Cuba nos funerais logo após a morte dele. Para fechar essa lista, um dos maiores nomes da fotografia brasileira, German Lorca. Paulista, nasceu em 1922, faleceu em 2021 com 98 anos. O German Lorca possui uma expressão artística única, trabalhando de forma incrível com as formas e as sombras. Ele foi membro do Fotocine Clube Bandeirantes. Se você não sabe o que foi o Fotocine Clube Bandeirantes, tem muito ainda a aprender sobre fotografia brasileira, então fica aí a dica para colocar na tua lista de estudos, beleza? Inclusive, junto com outros membros do Fotoclube, ele foi responsável por trazer diversas tendências para a fotografia brasileira, inspiradas principalmente no surrealismo, no abstracionismo e no concretismo. O German Lorca tinha um olhar muito especial para a cidade de São Paulo. Segundo a Simonetta Persichetti, uma importante crítica estudiosa da fotografia, sobre quem eu ainda vou falar muito aqui no canal, em seus recantos e esquinas, Lorca a descobre e redescobre. Queria vagar, fotografar, andar por aquela cidade dos anos 1940, que se modernizava, que crescia. Queria seus reflexos, suas luzes, suas narrativas. O Lorca também passou pela fotografia publicitária e gostava de se aventurar na pós-produção, e em 1954 foi fotógrafo oficial do 4º Centenário de São Paulo. Ele era um fotógrafo multifacetado. Por coincidência, ele faleceu no dia em que o MoMA, de Nova York, abriu a mostra Fotoclubismo Brasileiro, na qual ele era um dos autores. E um fato interessante sobre o Lorca é que ele se formou em contabilidade e teve o próprio escritório de contabilidade até 1952. Quando ele resolveu fechar o escritório para se dedicar integralmente à fotografia. Ou seja, apenas aos 30 anos de idade é que a fotografia se torna a sua principal atividade. Então, se você já não tem mais 18, 20 anos e está achando que já é muito velho para se dedicar integralmente à fotografia, olha aí o exemplo. E aí, vai dizer que não tem muita coisa incrível na fotografia brasileira? Como eu disse no começo desse vídeo, tem muita gente boa lá fora. Mas antes de falar do pessoal lá de fora, é preciso olhar para o nosso quintal. A diversidade de olhares, a poética da fotografia brasileira é inspiradora demais. Tenho certeza que você conhece vários nomes interessantes também, então fica à vontade para indicar fotógrafos e fotógrafas nos comentários. No primeiro vídeo até recebi algumas indicações interessantes que eu não conhecia e passei a acompanhar. Inclusive, se você não viu o primeiro vídeo sobre as referências, já vai lá. E espero que você tenha gostado dessa lista e não esquece de deixar aí o teu comentário falando quem desses fotógrafos e fotógrafas você conhecia,
quem não conhecia também, né, e o que achou dessas indicações. O teu comentário é importante para eu perceber o interesse por listas como essa. Lembra, né, que o objetivo desse canal é trocar conhecimento. Então, eu quero produzir vídeos que realmente agreguem algo para a tua fotografia. Se ninguém comentar, eu vou entender que esse tipo de vídeo, né, esse conteúdo não é tão interessante e não tem por que produzir vídeos assim. Então, se para você é relevante, comenta aí. Combinado? Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo e se gostou, compartilhe com teus colegas que também amam fotografia. A tua curtida no vídeo também é muito importante para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e apresente ele para mais pessoas. Não esquece também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo.